lá, tudo bem, vamos lá, diazinho meio bate-fofo, né? Foi, não foi, quando foi eu não tava nele, e tá tudo bem. Nós temos vários outros dias pra pegar esse movimento, eu não opero na parte da tarde, não curto operar na parte da tarde, vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar, principalmente vou te mostrar técnicas diferentes. Provavelmente você não ouviu falar sobre isso, em operar em ticks e blá blá blá. Se você tem alguma base da renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, esse videozinho aqui na minha página principal, Aprenda o Fundamental, mostra o fundamental do meu setup, o core, exatamente a minha propriedade intelectual. Eu uni conceitos de Shock BOS com setups de Joseph James, e aí você pode dar uma olhadinha ali e entender como é que funciona essa história. E se você não sabe nada sobre renda variável, por favor, dê uma olhadinha na minha playlist, Como se tornar um trader. Sim, eu tenho uma playlist que vai do 0 ao 100. Eu mostro como você abre uma conta, como é que você utiliza a corretora para fazer as operações, plataforma, mindset, constituição de trading e os setups que eu opero. Tudo de graça, não tem pegadinha, não tem que pagar nada. Isso aqui é um presente meu para todos que querem operar a renda variável. Por incrível que pareça, eu tava falando esses tempos sobre isso, cara. Poucos CPFs ativos, cara. Poucos CPFs, cara. 220 milhões de brasileiros. Nós temos acho que 2 milhões de CPFs cadastrados na B3 até hoje e 1,5 milhão inativos. Triste. Vamos para as notícias. Notícias de amanhã. Tchau. Temos aí o crescimento do setor de serviços anual e mensal às 8 horas da manhã antes de abrir o pregão. Cara, sim, tem. Pode ser uma notícia catalisadora, mas eu não sei se é tão absurda. Temos o PPI. O PPI já foi uma notícia de alto impacto. Não sei se hoje é, tá? Mas o mercado é uma caixinha de surpresa igual futebol. Meu Deus, eu odeio futebol. Hoje em dia, sim. Mas é isso aí, é uma caixinha de surpresas. Pode dar uma volatilidade, pode não dar. E vou falar também muito legal, cara, sobre isso aquaqui, ó. Dá uma olhada no que a CNN... Eu gosto de ver o CNN Money, né? Eu não tenho nenhuma parceria com os loucos, mas eu gosto de ver ali, eu curto. E aí os caras lançaram CNN Stocks. Olha que legal, olha o meu painel. Aí você faz da forma que você quiser o seu painel, monta do jeito que quiser. O meu ficou assim. Cara, muito legal isso aqui. Uma baita de uma ferramenta, cara, pra gente ter aí pra estudos, pra notícias de última hora, negócio rápido. Muito interessante mesmo, recomendo demais, viu? E vamos para o 60 minutos, a mini índice. Sim, o mini índice hoje, cara, ele se bobeou. Ele se bobeou, ele quis fazer o drible da vaca dele. E assim, não tem problema nenhum, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. E eu não segui ali as operações na parte da tarde, ali pós meio-dia, porque, cara, ele não estava indicando que ia fazer alguma coisa. De uma hora para outra ele fez. Uau! Toma! E é isso aí. Suco de mini índice, cara, tá aqui, ó. O suco de mini índice é esse cara aqui, ó. Futuros, Vale, Petro, Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tá? Então, qual é a ideia dessa história aqui? Todos esses caras aqui, ó, todos eles aqui, ó, daqui até aqui, o ideal é que estejam pro mesmo lado. E esse cara aqui dos futuros, juros futuros, tem que estar ao contrário, pra gente ter aí um mercado direcional. Não foi o caso de hoje. Foi um hand day ali que teve uma escapada, mas nada demais. Tá? Então, certa divergência aqui nessa história, não me agrada muito, mas é isso. O que aconteceu nesse cara aqui, no dia de hoje? Várias coisas aconteceram. Tinha quebrado essa estrutura, aqui era a mudança da característica do preço. E o que ele fez? Mudou a característica do preço para ser um vendedor. Se ele quebrasse essa estrutura, ele ia fazer um puta de um movimento de compensação, até provavelmente esses priors. Ele fez? Por quê? Porque o sentido primário desse mercado, desse ativo futuro chamado mini índice, desse suco interessantíssimo, desse bolinho de ameixa, ele é comprador, ele não é vendedor. Então entrar vendido com o sentido primário de compra, cara, é muito perigoso. E aí o que ele fez? Ele violinou. Tchau, plan. Ele foi lá pro alto, entendeu? E aí ele mudou a característica do preço, chamou na venda e foi pra compra. E quando ele rompeu este topo aqui, ele quebrou a estrutura para fazer um movimento contrário. Quando ele fez esse movimento, a mudança da característica do preço passou pra cá. Esse aqui foi o último pivô validado efetivo desse cara. Desculpa, esse aqui, tô viajando, não aquele ali. É que assim, tá meio difícil de ver isso aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho. Então, nesse ponto aqui, ele mudou a característica do preço. Mudou a característica do preço, né? Ele quebraria a estrutura nesse ponto aqui para dar prosseguimento. Por que a gente quer operar dessa maneira? Porque o ideal é ele mudar a característica do preço e depois quebrar a estrutura. E daí ele dá um sentido de mercado, pelo menos a curto prazo. Enquanto ele não faz isso, a gente não pode entrar, porque violinada, sim. E por que acontece isso? Cara, porque o fermento desse bolinho de ameixa, dos futuros de mini índice, mini dólar, qualquer coisa de futuros aí, do Bitcoin, futuro, qualquer coisa, é o quê? Sim, a aleatoriedade. Sim, ele pode fazer como ele pode não fazer. Então, se você entra nesse ponto aqui, só porque ele mudou a característica do preço e passou a ser vendedor, você vai tomar uma violinada. Você tem que entrar aqui, que é a quebra da estrutura para dar um prosseguimento, seja a curto prazo, desse sentido. Se ele não faz isso, aposta no sentido primário da história. Na sequência, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. O último pivô validado passa a ser aqui. Na sequência, ele quebra essa estrutura, o último pivô validado passa a ser aqui. E agora ele tem este alvo para quebrar a estrutura. E esse cara aqui é o último pivô validado do dia. Bem longe para ele passar a ser vendedor, né, cara? O grande problema daqui é essa região aqui de resistência. Ele tem uma região de resistência que foi trocada por esse ponto aqui. Entendeu? Então ele tá muito próximo de uma resistência para fazer um pullback gigante de novo e talvez, sei lá, cara, retestar esse fundo aqui.
antes de fazer o movimento de alta. E a gente tem aquele movimento medido que a gente estava conversando outro dia. Ele não conseguiu chegar lá. Então o mercado, qual é o lado bom disso? O mercado tem um objetivo, esse objetivo é lá. Então se ele para aqui nesse ponto aqui onde ele tá, deixa eu ver onde ele tá, aqui ó, não abre em gap nenhum e toca ele reto para cima e quebra aquela estrutura, ele pode andar aí seus 1.100 pontos, coloca aí. E aí o problema é que a gente tem esse topo aqui bem definido, né, cara? E ele atingindo esse movimento medido, pode ter certeza que ele vai entrar num range eterno de uma mente sem lembranças para fazer um movimento de compensação legal antes de chegar nos 200 mil pontos. Eu posso estar muito enganado quanto a isso. Vamos pro diário? Pelo amor de Deus! Meu amigo, isso aqui Joseph James chama de Slingshot Reversal. Interessantíssimo movimento. Eu tô... O que a gente pode esperar aqui desse cara seria aquele pullback maroto que ele ainda não fez na média de... Ah, ele fez um pullback. Não fez. Aquele pullback maroto, talvez 2 perninhas aqui, ó, de compensação até a média de 21 para depois tocar ele reto. Pegar a visão e romper esse topo de vez e chegar nos 200 mil pontos. Viés, comprador total. Média de 200, média de 21. Comprador total, não tenha dúvida. Vamos para os 25 mil tickets, mini índice, cacete. Isso aqui foi o que ele fez, amigão. E aí eu tava conversando na live ali hoje sobre o rangezinho, né? Ele tava num rangezinho. Eu acredito que pro dia seria aqui, ó. Bem difícil operar esse cara hoje, cara. Muito difícil operar esse cara hoje. E aí ele carca fora desse movimento. E ele fazendo esse movimentinho de expansão, o que a gente pode esperar aqui desse cara, que eu gostaria, né? A gente tem aquele alvo do movimento medido aqui, né? A gente tem muito interesse. Observar, obviamente, o ponto onde ele pode mudar a característica do preço e o ponto onde ele pode quebrar a estrutura num prazo maior. E aí a gente volta para um ponto muito interessantíssimo. Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. E principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. Então vocês viram que a gente começou pelos 60 minutos e pelo diário. Por quê? Porque ali a gente vai identificar a direção primária, a longo prazo. Qual é o sentido desse ativo? Ticks não refletem sentido de mercado. Refletem padrões de entrada e volume financeiro. A gente baixa para ticks para procurar as entradas. A gente vai tomar por base aquele movimento mais longo de 60 minutos, 120, 240, 480, um dia. Aí você escolhe onde é que você quer ver isso aí. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aliar os conceitos de choque e BOS junto dos setups de Joseph James para ter a confluência para fazer as operações fantásticas. Quais são os setups de Joseph James? Ground reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Porque a gente consegue sair do risco de uma maneira bem rápida utilizando o volume financeiro, colocando no break-even e deixando esse preço se deslocar para onde a gente quer ir. Qual seria o sentido da gente analisar isso aqui dessa forma? Um rangezinho, nesse ponto aqui, e ele tenta escapar. O que a gente quer agora? A gente quer um pullback. A gente quer um pullback que não adentre o range. Se adentrar o range, fudeu. Se ele parar aqui e vier daqui, a gente consegue fazer aquele movimento até o movimento medido e coletar uns bons pontos amanhã. Mas ele precisa parar ali, por quê? Porque o range é o magnético. Esse cara aqui é o magnético. Ele não pode adentrar. Se ele fizer isso aqui é o breakout. O breakout é fantástico. A gente consegue comprar mais baixo para quando ele chegar nessas regiões aqui desse topo, a gente tá com a operação protegida. Se ele quiser chegar nesse movimento medido, a gente vai junto com ele, entendeu? Agora, qual é o grande problema desse carinha aqui? E sempre tem problema. O mercado sempre tem problema. Vamos lá. Ele entra nesse range. Oh, meu Jesus. Tá difícil hoje. Ele entrou nesse range aqui. A gente já sabe qual é o tamanho desse range. Mais ou menos aqui assim, né? Beleza. Perfeito. Se esse cara faz esse movimento de impacto aqui, vai lá pro alto, volta e entra nele, tentando cruzar, a gente vai usar os movimentos de rotação de pêndulo dentro do range, porque o range é o magnético. Então a gente vai replicar esse pêndulo para baixo. Aí a gente já sabe até onde ele foi e até onde ele pode ir pra gente procurar por uma compra. Aí cabe a vocês. Vocês vão entrar no sentido primário contrário desse mercado? Ele pode fazer uma compensação absurda, beleza? Geralmente ele faz 2 pernas de pullback. Ele faz tipo isso aqui e vem até aqui. Daqui a pouco ele faz um pullback, tenta escapar e vem até aqui. Aí ele vai um pouquinho mais e daqui ele toca reto para romper aquele topo e fechar o movimento medido. E aí cabe a vocês escolher se vocês vão pegar esse movimento aqui para depois tentar o ataque no sentido primário, 60 minutos, ou vocês vão desconsiderar esse pullback aqui e esperar o movimento em direção ao mercado. Eu prefiro fazer esse cara aqui do que esse aqui. Porque esse aqui tem mais risco. E esse aqui nos entrega violinadas. Porque nós somos sardinhas nesse mercado, entendeu? Então eu prefiro aquele ali. Aqui, a última movimentação que esse cara faz, vamos ver, ele quebra a estrutura aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Assim que ele quebra essa estrutura, o último pivô validado passa a ser aqui. E ele tá buscando o último pivô validado. Então, se esse cara amanhã abre num gap de baixo, faz um pullback, não rompe topo e perde essa história, aí a gente pode atacar numa venda, entendendo que a gente tá contra o sentido de mercado, indo na quebra da estrutura, porque aquele ponto é a quebra da estrutura, e provavelmente ele vai ter 2 tentativas falhadas do Joseph James, talvez uma
Cara, talvez uma bull trap vai atrair um pouco ali uma compra para depois vender. Aí cabe a vocês decidir se vocês vão contra o sentido primário, tentando pegar esse pullback e sabendo que assim que ele parar, né? Então se ele vem aqui nesse ponto aqui, chega nesse prior aqui, por exemplo, aqui, e já para aqui e começa a fazer aquele movimentinho clássico dele, ó. Arma um crown reversal e toca reto, ó. Vai ter que fazer das tuas posições e virar a mão para tentar um reteste daquele topo lá, ó. Ou desse aqui. Opa, não vira essa parte, né? Bom, tem outro, dá pra ver. Aqui tem um topo bem definido aqui, ó. Eu uso uma tela ultra wide, cara. Fica difícil de eu gravar ela inteira, senão ela fica toda desconfigurada. Tá? Mas ali tem um topo ali próximo, ali, o último topo ali validado. Então, e tem esse aqui, né? E aí cabe a vocês entender como é que vocês vão proceder com essas entradas. Tendo bem claro e bem definido que a gente tem um movimento medido, que ele não terminou. Então o mercado tem um objetivo ainda para atingir e a gente tem que observar com muita parcimônia a mudança da característica do preço para ele tentar ser vendedor de novo nessa região. Claro que ele pode fazer a mesma coisa que ele fez hoje, mudar a característica do preço e violinar. Foi um movimento gigante, ele abriu num gap de 1%, se eu não me engano, né, cara? 1%. Aí fica difícil, entendeu? Porque daí tu fica muito espremido na operação e tu não sabe como agir naquele ponto ali, né? Vamos ver amanhã. Mas a ideia é comprar baixo e vender alto. A gente já sabe disso, né? Toque steep. Eu quero ver executar. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar, graciosinho. Aí, ó. Canalzão, tá vendo? Olha que canal lindo. Isso aqui é de 2025, tá, meus amigos? É de 2025. Ele tá andando nesse canal de 2025. Ele tinha aquele range ali, esse range aqui. Foi embora. Tem gap pra ser fechado. Tá aberto esse gap aqui, ó. Aberto esse gap aqui. Entrou nesse range. Olha o tamanho desse pêndulo que ele tá fazendo. Ele ainda não retestou esse range. Teoricamente, esse cara deveria retestar esse range. Próximo, bater no pé dele. Quiçá tentar fechar esse gap gigantesco para depois ir lá e retestar fundo. Quanto mais alto a gente entrar vendido, melhor. Andar contra o sentido de mercado non-existe no dólar é extremamente perigoso. Média de 200, média de 21 apontando para baixo. Testou a média de 21 e capotou. Estamos aí nos R$5 aí dos futuros, cara. Tá impressionante. Venda total no dólar. Olha o canalzão aqui do diário, ó. Olha a distância da média de 200, cara. Olha a distância da média de 21. Olha os gaps abertos aqui, sangrando. Almejando por um pullback. Olha lá em cima, lá aquele gap em 5,67. Acho que lá ele não chega tão cedo, mas são os futuros, meus amigos. Esses caras dão umas pedradas violentas. Vamos voltar nos 60 minutos pra gente entender o que esse cara fez nesse ponto aqui. Quebrou a estrutura nesse ponto aqui. Foi lá em cima, né? Abrindo aquele gap lá, pá. Quando ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui, ó. Na sexta-feira ele vem aqui embaixo. Quando ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui, ó. Tchau. Esse aqui é o último pivô validado. Ele precisa quebrar essa estrutura aqui para dar prosseguimento efetivo da venda. Um dia complicado também de operar, mas vendedor, totalmente vendedor, não tenha sombra de dúvidas. Vamos para os 5 mil tickets, mini dólar. Olha aí, olha que gracioso. Aí tu olha aquele gráfico ali, né? Tu olha aquele 60 minutos e fala, caramba, né, cara? Fez um baita de um movimento. Mais ou menos. Mesma coisa do índice, ó. Entra num rangezinho, ó. Vai perdendo. Vai vender fundo, meu amigo. Vai vender fundo. Né? Últimos movimentos aqui do dólar. Quebra a estrutura aqui para dar prosseguimento à venda. Muda a característica do preço nesse ponto. Quebra a estrutura. Diz que vai quebrar a estrutura nesse ponto aqui, não quebra. Quando ele quebra essa estrutura, onde é que está o último pivô validado? Aqui. Quase buscou. Foi muito pouco. Foi por uma teta que não foi cadela. E aí, ele pode estar aqui, analisando dessa forma aqui, cara. Ele pode quebrar a estrutura lá embaixo, tu vai estar vendendo fundo. Então o interessante é que esse cara tente violinar e chegar próximo da mudança da característica do preço dos 60 minutos nessa regiãozinha aqui. Ou próximo dela. Ou no pé desse rangezinho aqui pra acusar o golpe de não ir pra ele, ó. Para aqui assim, ó. Daqui ele diz que vem, bate aqui e perde fundo. Beleza. Aí a gente pode tentar uma venda um pouquinho mais alta. Se ele não faz isso, nada disso. Abre um gap de alta, tenta cruzar a história, vai lá em cima, faz um baita de um movimento, vai entrar contra o sentido primário. Não sei, eu não faria isso. Aí ele rompe aquele topo ali, aí lá em cima e capota. E sim, aí ele violinou a galera, aí a galera veio aqui, a gente vem daqui, a galera tentou pegar esse movimento e achou demais esse movimento. E esse aqui é um movimento que nos tira do risco bem rápido, pra ir lá retestar fundo. E aí a gente já tá com a operação protegida. E aí esse cara vem, retesta fundo, perde, continua capotando e vai lá nos 4,70, 4,80, que o JP Morgan liberou aquele relatório dizendo que seria o valor do dólar frente ao nosso real, o mini índice, 200, 220 mil pontos. É isso que a gente sonha alto. O que fazer aqui, cara, nesse ponto? Então, essa é a história. Se esse cara... Vamos tirar um pouquinho do zoom só pra tentar entender uma outra coisa. Esse aqui, ó. Pode ser aqui esse range, ó. Aí ele retesta o pé desse range pra capotar. Mas aí, ao invés dele fazer aquele movimento que a gente tava estipulando, não. Ele vai lá no alto, não para.
aí faz um pullback aqui, tem mais baixo e segue subindo. Bom, se tu tiver culhão para entrar contra o sentido primário desse mercado, pode tentar fazer a rotação do pêndulo. Eu não faria isso, porque o dólar tá muito traiçoeiro. Mas eu já saberia que esse aqui seria o pêndulo proporcional. Quando ele chegasse aqui, eu iria procurar por venda, para ele voltar para dentro desse range. Seria essa a minha ideia. E para comprar, teria muito risco, cara. Daria para arriscar, mas teria muito risco. Ele poderia também buscar, se a gente for observar o outro lado dessa moeda, o fechamento desse gap, o fechamento daquele gap lá de cima. No céu é o limite. Ele caiu muito. Mas, se a gente buscar aqui esse movimentinho aqui, ó, ele pode vir na compra, sim, mas ao menor sinal desse cara virar a mão, vira junto com ele, não pensa duas vezes. Espera ali a mudança da característica do preço, a quebra da estrutura, vira junto com ele. Só que ele venha muito rápido, né? Um V-top, né? Que ele vai lá em cima e volta, tipo, isso aqui, ó. Ele vem aqui e volta assim? Não dá pra cair nesse papo aí dele. E é isso, muita coisa pode acontecer amanhã, a gente tá tentando evitar as bolas curvas, se preparar para o melhor. Cara, entender que, pra mim, o dólar tá muito baixo pra ser vendedor. Ele continua capotando, mas ele cai atirando, né? Então a gente quer um movimento mais amplo de pullback, só vai ser um pullback, de pullback na compra pra depois a gente vender. É isso. Encerro aqui minhas considerações. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço também lives de segunda a sexta, pós meio-dia, sempre que eu posso, para mostrar tudo o que eu tentei fazer ou o que eu evitei fazer, com base no meu gerenciamento de risco, com a minha constituição de trade e evitar cair no canto da sereia do mercado. Muito obrigado, boa noite, cautela como sempre. E até amanhã, pós meio-dia. Muito obrigado, até, tchau.